pessoal, eu sou Guilherme Castro, CEO da Samba Hotéis, Samba Group. Estamos hoje lançando o nosso SambaCast. Teremos aqui vários podcasts relacionados à gestão, investimentos, tendências e desafios da hotelaria. Aproveito também para convidá-los a seguir nosso perfil no Instagram, @SambaGroupOficial, nosso site sambahotéis.com e no LinkedIn estamos com Samba Group. Nesses canais você encontra todos os nossos serviços, destinos e soluções. Hoje vamos tratar sobre um tema muito interessante relacionado à hotelaria, denominado Behind the Scenes, casos por trás do balcão da recepção. Como convidados, temos aqui em minha frente Leandro Salles, diretor de operações da Samba Hotéis. Aqui ao lado direito, à frente, Mari, nossa coordenadora de marketing. E aqui ao meu lado, Marcos Alves, nosso diretor de relacionamento com investidores. Online nós temos Antônio Torralba, gerente de operações de nosso hotel Samba Angra dos Reis. Dou as boas-vindas a todos e que tenhamos aí um bom bate-papo. Falando sobre o tema, né, por trás do balcão da recepção, é interessante entender que a hotelaria é um negócio 24/7, é um negócio que não para, é um negócio também inestocável, uma vez que a gente vende tempo, a gente vende experiências, e o balcão da recepção fala muito. O balcão da recepção define as experiências que a gente tem e os relacionamentos com os hóspedes. Muitas vezes o investidor não tem noção dessa amplitude, muito menos a maioria dos hóspedes em relação às pequenas inter-relações que acontecem por ali. E convidei aqui pessoas experientes no segmento hoteleiro e com experiência também no balcão da recepção para conversarem conosco em relação a esse tema super interessante. Né? Começando aqui com o Marcos. Marcos, o que você acha do balcão da recepção? O que ele fala para você? Cara, o balcão da recepção é interessante porque ali você tem todo tipo de público, né? Tem vários perfis, dependendo do hotel, do segmento, da praça que você está. Então, é interessante, você tem histórias das mais variadas, né? Eu tenho algumas delas hoje para contar, algumas engraçadas, outras nem tanto, mas é um cartão de visita, né, de todo hotel. Então, a porta de entrada é a recepção, os hóspedes chegam por ali, saem por ali. Então, é bem interessante, tem umas histórias legais. Eu penso, eu sempre falei isso há muitos anos, né? A hotelaria, por mais que você tenha padrões e procedimentos, a hotelaria é feita de relações humanas. Então, o nosso negócio é como se fosse uma linha de produção na cara do cliente. O que você faz de certo ou errado, agradando ou desagradando, você não tem como consertar aquilo ali, né? Então, é uma oportunidade única de fazer o mais correto para aquele momento. Então, os padrões... né? Exato. Se você tem uma fábrica de refrigerante e a Coca sai azul, eles retiram a Coca azul e continua a linha de produção. No nosso caso, não. É o cara a cara, né? É a linha de produção na frente do cliente. O que você pensa sobre isso, Salles? Eu concordo com as colocações do Marcos em relação à recepção, né? Eu tenho alguns casos, igual o Marcos comentou também, engraçados, com hóspedes que acabam tendo longas estadias no hotel, e você cria um relacionamento familiar para essa pessoa, né? Ele acaba considerando os próprios colaboradores do hotel como sua família. Então, a gente tem alguns casos engraçados, uns casos que você acaba se tornando amigo dessas pessoas. Legal. A Mari, como coordenadora de marketing, ela trabalha dentro da empresa na elaboração e na conceitualização da marca, dos procedimentos, dos padrões, né, da empresa em si. Obviamente, como eu comentei, a gente tem esses padrões, esses alinhamentos, e entre A e B, né, entre os padrões e o hóspede, você tem um relacionamento que é criado. Como é que você pensa e percebe essa criação de processo, criação de uma persona samba, dos padrões da marca e a entrega na prática para o hóspede? O que eu acho mais interessante é
laço afetivo, né, que a linha de frente cria com os nossos hóspedes. Então, a partir do momento que existe uma padronização de atendimento, é nada engessado, né, mas algo que passe realmente a nossa identidade, qual que é a nossa visão, os nossos valores para o hóspede, isso cria uma proximidade muito interessante. Eu queria exemplificar com um caso que aconteceu no Carnaval. Eu estava gerando um conteúdo num dos nossos hotéis, e aí tinha ele era da Paraíba, esse hóspede estava nesse hotel, e aí ele estava muito desorientado porque ele queria pegar um Uber. E ele queria pegar o Uber para um dos blocos mais famosos aqui de BH, que é o Então Brilha. E nós estamos a um quarteirão desse bloco, né? E ele estava desorientado, porque o Uber não chegava e o Uber tinha cobrado R$48 dele, sendo que seria um quarteirão. E eu estou ouvindo aquela movimentação, prestando atenção, eu falei, bom, mas peraí, qual bloco você vai? Ele falou, no Então Brilha. Eu falei, mas o Então Brilha é aqui, ó. Peguei a mão dele, levei lá na porta. Ele falou, mentira, não acredito que é aqui. Que atendimento, e abraçou e fez comentário positivo nas redes sociais. E esse vínculo que a gente cria, eu acho muito interessante, porque é um laço afetivo e a gente consegue realmente carimbar essa questão da samba, esse cuidado com o hóspede, a nossa hospitalidade. Então, eu acho isso muito bacana. No final, a gente está vendendo sorrisos, né? Isso, justamente. É curioso até porque antigamente nos hotéis, né, tinha aquela lista ali, você tem ar-condicionado, TV a cores, né? Você lembra? Secador de cabelo, frigobar. Eu recordo que há pouco tempo atrás a gente estava numa conversa com o Marcos, até de um investidor da Inglaterra, daquele hotel lá no Rio de Janeiro, e ele me perguntou, e qual que é a conexão, os padrões da marca entre todos os hotéis da Samba? E como o nosso negócio é muito diversificado, no sentido de a gente é muito flexível para que a gente possa maximizar, né, o retorno, gerando equidade para a maior parte dos stakeholders, incluindo o investidor, a gente é um pouco mais flexível no que se refere a padrões da marca. Nós temos padrões da marca, mas não tão engessados a ponto de você matar o negócio. E quando ele me perguntou isso, não sei se o Marcos vai lembrar, né? Eu falei, vou encontrar em cada hotel da Samba que eu entrar. Qual é o padrão? Ele é inglês. Qual é o padrão? É o que eu vou encontrar entre os hotéis. Eu falei, o nosso padrão, em todos os hotéis você vai encontrar muito sorriso. É um intangível que ele mesmo teve o que dizer, porque a gente acaba vindo, né, de um mundo, né, do século passado, muito racional, no sentido até cartesiano. Sim. E, ao final, o valor que esse sorriso cria, até para o investidor em si, é aquela... Eu já sou mais velho, então tem aquela brincadeira na época do programa do Silvio Santos, né? Você quer trocar uma poltrona de R$100 mil por 100 sorrisos, um de cada colaborador, e o viajante, em geral, ele vai falar, eu quero, essa poltrona não tem em casa, mas esse tanto de sorriso, não. E esse cuidado eu acho muito importante, né? É um diferencial da rede. Esse cuidado com o hóspede, essa hospitalidade brasileira, né? No nosso caso aqui, mineira, eu acho que realmente é um diferencial. A gente consegue padronizar, tentando, assim, ao máximo que as recepcionistas, né, os chefes de recepção realmente estejam alinhados com essa proposta da alegria, né? De ser contagiante. Eu acho que o momento também ele é muito importante, né? O momento desse sorriso ele é importante, porque o viajante que tá chegando ali no balcão da recepção para um descanso, né? Ele pode estar vindo de uma viagem de 10, 12, Sim. 24 horas, né? Não sabe de onde ele está vindo. A gente não sabe o que ele passou, que trânsito que ele pegou. Então, a hora que ele chega no hotel e ele é recebido com um sorriso, ele quebra, né? É o marco entre aquele estresse que ele pegou da viagem e agora sim eu vou descansar e tá aqui a prova disso, é esse sorriso que eu estou encontrando. Isso é legal. É interessante também pontuar, Marcos, quando você fala essa questão do hóspede, né? É que muitos hóspedes habitués acabam se retornando para o hotel até mesmo pelo tratamento que ele tem pelo colaborador, né? O colaborador com aquele sorriso, com aquele atendimento, ele acaba fidelizando o hóspede no hotel. Cria conexão, né? Essas conexões são muito importantes, né? Para a gente fidelizar os nossos hóspedes, as hóspedes, a nossa marca, né? Principalmente quando a gente chama ele pelo nome. É um diferencial, né? Muito grande.
E agora, não é um sorriso pelo sorriso, né? Já estava na letra da música, sorrir de tudo é desespero. É no sentido de criar conexão e não um sorriso no sentido de dar tudo para o hóspede, é dar para o hóspede, gerando equidade para os outros stakeholders, né? Gerando algo que seja ganha-ganha entre todos, né? Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Agora, esse movimento, ele é menos brand stand, menos padrão da marca Samba e mais uma cultura da própria empresa. Aqui no corporativo, por exemplo, entre nós, né, a diretoria, que não necessariamente fica aqui, tem pessoas no Rio, São Paulo e outros locais, a gente tem uma cultura mais descontraída, né? Então isso acaba sendo algo menos forçado no sentido dos padrões da marca e natural da empresa. Antigamente, né, vocês vão lembrar, assim, as pessoas usualmente falavam, gente, vamos parar de brincar e vamos começar a trabalhar. Aí meu questionamento sempre foi esse, mas precisa parar de brincar para trabalhar, não pode trabalhar brincando, não? E nesse sentido a gente consegue criar tanto satisfação do hóspede quanto maior eficácia, né? Um ambiente mais leve a despeito dos desafios, né? A gente está trabalhando para remunerar o investidor, para o hóspede ficar satisfeito, para os fornecedores também, né, terem seus produtos comprados por nós nos hotéis, e com uma certa leveza dentro do possível, né? O dia já é muito pesado, não só para o hóspede, mas também para os colaboradores. É nesse sentido que eu acho interessante. Nós temos de situações e exemplos aí do que acontece por trás da recepção, né, do balcão da recepção, são vários, inúmeros, né? Os hoteleiros sabem bem o que acontece por ali. E casos são inúmeros. Eu não sei se o Torralba quer falar alguma coisa aqui nesse sentido, alguma situação inusitada que você viveu aí no segmento, para a gente começar essa etapa aqui de exemplos, né, do que acontece na prática, né, dentro da hotelaria. Isso é que a gente mais tem, né, Guilherme? O hóspede, ele encontra-se conosco na recepção, né? E ele vem, às vezes, como o Marcos estava falando, de uma viagem de 2, 3, 10, 12 horas, e às vezes pega em trânsito, a gente não sabe o que ele conviveu, né, nesse percurso. Mas a chegada dele, né, na recepção, essa receptividade calorosa, hospitaleira, né, ela consegue modificar isso, né? E muitas vezes não, ele vai se sentir chateado. E o magnífico é que no outro dia, quando ele desce, ele vai encontrar a mesma hospitalidade, né? E isso acaba tirando esse peso dele, ele volta, se desculpa, poxa, eu fui tão ignorante naquele dia, estava tão chateado, o trânsito foi tão ruim. Isso é o que a gente mais observa hoje na hotelaria, né? Isso aqui é o fantástico de você estar ali, ver o reconhecimento do hóspede. Ele encontrou uma recepção num dia, no outro ele teve de novo, esteve novamente e conseguiu encontrar a mesma receptividade. Ele agradecer por aquilo ali, pô, obrigado, vocês foram tão calorosos, foi tão gratificante conosco, isso é fantástico, né? Bacana. Bacana demais. Não sei. Sobre isso. É isso aí mesmo. Eu tenho um caso interessante, engraçado, né? Que numa das recepções, a gente tem todo tipo de público, né? Dos que estão mais habituados a viajados que nunca viajaram pela primeira vez. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? De como você vai tratar cada pessoa. E aí, uma vez, um hóspede chegou na recepção para reclamar que o chocolate do apartamento, né, que estava no quarto, estava estragado. O chocolate branco do apartamento estava estragado. E aí tem o frigobar abastecido, né, algumas coisas ali em cima, né, para vender, mas ele estava bem alterado. E aí depois nós pensamos assim, não, mas espera aí, chocolate branco não tem chocolate branco, né? O chocolate que tem lá não é chocolate branco. Você pode trazer aqui para a gente ver quem colocou esse chocolate lá?
e ele tinha mordido um sabonete do banheiro. Não, o sabonete devia ser ótimo. O sabonete devia ser de qualidade. Chocolate. Então, para nós foi até um alívio, né? Porque o desespero, né? A gente tem toda a responsabilidade, os nossos produtos são sempre de qualidade, dentro da validade. Então, essa reclamação causou primeiro uma surpresa, um espanto, mas depois no final foi engraçado e ele riu com a Como foi gente. conduzido isso, Marcos, junto ao hóspede? Não, depois foi engraçado. Depois, quando nós falamos, né? Quando nós falamos que era... Ele falava inglês, né? Quando nós explicamos que era um sabonete e não era um chocolate. Porque quando você chega no quarto, dependendo da arrumação, você tem ali a toalha dobrada, né? O sabonete cuidado, enfeitado, mimo, tá, sim. né? Então é lógico que ele não pegou o sabonete do banheiro achando que era chocolate. Tava ali enfeitado, harmonizando o quarto. Mas foi muito engraçado, porque no final ele acabou rindo junto com a gente, ele viu que a gente não tinha culpa e que os nossos produtos realmente eram de qualidade. Perfeito. Eu tenho várias histórias, né? E não associadas apenas à operação, mas à junção dos dois. Eu recordo uma vez em um determinado hotel, nós estávamos negociando com a Sony, um evento gigantesco. E viria ali o presidente da Sony fazer aquela negociação conosco. E era realmente um negócio muito grande. E aí eu pensei na seguinte situação: o presidente da Sony vai chegar, a gente mandou pegá-lo ali com um carro lá do hotel, e quando ele chegou, esse hotel tinha uma tela muito grande ali, uma tela muito grande no bar, e quando ele chegou, o pessoal falou: não, o diretor comercial, que no caso era eu, ele está aqui no mezanino te aguardando. E quando ele chegou no mezanino, naquela tela, eu tinha ligado um PlayStation e estava jogando FIFA Soccer, sabe? E o japonês chegou e falou: mas você está fazendo? Eu falei: não, estou jogando FIFA Soccer, seu controle está aí para a gente jogar. Eu já escolhi o Atlético Mineiro. É uma situação assim, interessante, porque quem participou do evento não tem noção disso. Né, o pessoal da operação não tem noção. Enfim, então tem vários meandros ali para encantar o cliente de várias formas, o cliente B2B, o cliente B2C. Em uma outra oportunidade de um hotel da rede que eu trabalhava, eu não estava presente, mas um colega estava, fui até responsável por isso. Eles estavam passeando pelo campo de golfe, mostrando o hotel, que no caso era em Cancún, e de repente desceu um paraquedista, falou: olha o paraquedista, e o paraquedista foi caindo, falei: nossa, vem para cá, vai cair o paraquedista. E quando o paraquedista caiu, ele tirou o contrato, falou: esse é o contrato com a caneta, é só assinar mesmo. Então, são situações, né, você está falando de sorriso. De encantamento. Exato. E cria memória afetiva, né? Eu acho isso muito bacana, se associa a marca justamente a situações e acontecimentos, assim, que é um diferencial, sem dúvida nenhuma, né? O fato é que, assim, hotelaria é um negócio intenso, né? Eu penso, às vezes, as pessoas falam: puxa, eu acho que eu vou montar uma pousada na praia e aposentar. É aí que você vai começar a trabalhar. Assim mesmo com o hotel, né? No Brasil, eu percebo, não necessariamente alguém é bom plantando soja, vai ser bom abrindo um hotel. Assim como eu, como hoteleiro, certamente não sou bom em outros mercados, né? Então, é um negócio muito específico, é um negócio intensivo, né? E, obviamente, existem casos e casos engraçados, a gente já contou alguns, existem outros, mas o mais importante é que essa criação de equidade entre os investidores um dos mais importantes, e que também precisa sorrir, é o próprio proprietário do empreendimento ou investidor, né? E para que ele sorria, certamente a equipe precisa estar muito bem engajada, né? E sendo profissional no que faz. É um negócio sério, né? É um negócio complexo no sentido que você só ganha com a recorrência, né? Hotelaria não vamos aqui, vender uma mina de ouro e todo mundo ficou bilionário, não é assim que funciona. A gente ganha pouco durante um período muito longo, e assim também os colaboradores vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão virando novos gerentes, diretores, etc, etc. E o próprio investidor vai ganhando no médio e longo prazo, seja com a operação, seja também com a questão imobiliária. E é de pouco a pouco, né? A gente deu esse exemplo do contrato aí do paraquedas,
um que foi eu também quem preparou, que gerou um contrato muito grande com uma empresa gigante, multinacional. Esse cara, esse executivo longa estadia, ele sempre ficava conosco e ele ia com o filho às vezes. Ele passava a semana, o filho e a esposa iam no final de semana. E a gente percebeu que ele sempre pedia melancia. O menino. Era um menino pequenininho. E aí eu mandei fazer para ele um roupão com uma melancia atrás. E escrevi o nome dele e coloquei o nome da rede que eu trabalhava. Aí esse menino nunca mais tirou o roupão da melancia, sempre quando eu ia lá. Ele entrava no back-office da empresa e ficava com esse roupão de melancia. E a gente assinou um contrato de, enfim, mais de 800 noites por mês por conta do roupão de melancia, por conta de uma melancia. Então... Mas a questão hoje em dia, assim, de se antecipar, né, aos hábitos, se antecipar aos gostos de cada um, hoje em dia é muito mais fácil, porque a gente tem aí a rede social, né, tem acesso a muita informação. Então, você tem um hóspede VIP que você quer encantar, é muito fácil. Você vai lá na rede social dele, com certeza ele deve ter. Consegue muita informação. Né? Consegue muita informação, sabe o que ele gosta, sabe o que ele frequenta, né? Onde ele frequenta. Pode conseguir uma foto da família, colocar no quarto. Então, hoje, a rede social, né, as redes sociais, elas facilitaram muito esse processo de encantamento do cliente e também de se antecipar aos hábitos de consumo dele. Eu acho que um tema que também é legal, eu vou passar aqui para a Mari, a gente falou sobre encantar, sobre criar conexão. Eu acho que tem um outro lado também, como criar conexão com pessoas que você não quer ter conexão. Porque existem hóspedes inconvenientes, assim como na vida. Existem pessoas que são o seu cliente, são insatisfeitos por si só, né? Existem problemas de relacionamento com outros stakeholders, né? Com pessoas que não criam conexão com você. E como é que você imagina, Mari, que a gente, né, não só aqui nós na Samba, mas como lidar com esse mundo assim tão diverso, de valores tão díspares, onde às vezes a gente precisa lidar com pessoas que a gente não quer lidar. Sim, e eu ia comentar justamente sobre isso, porque até aqui a gente trouxe casos positivos, né? Casos engraçados, casos que criaram conexão, mas e quando isso é o reverso? Né? Que é a sua questão. Quando isso acontece com um fornecedor, com um hóspede, como que a gente... como que o nosso time está preparado para isso, né? Então, por isso que eu acho a importância do engajamento, da transparência, da pessoa que está ali na linha de frente daquele momento, entender o que eu estou fazendo na Samba, qual que é o meu papel aqui. E, mais uma vez, volta a questão do sorriso, né? De ter uma facilidade dessa relação interpessoal, porque isso é importante, porque é muito fácil eu falar, ai, que saco, os caras estão estressados, eu não recebo para isso, né? Vou deixar para lá, não. Eu acho que esse cuidado, esse preparo, essa questão que o nosso time tem é um diferencial, de você realmente contornar a situação naquele momento, respirar fundo, buscar, porque não é fácil, né? A gente nunca está esperando por uma situação negativa, mas eu acho que esse cuidado que o nosso time tem de sempre entregar o melhor, de sempre eu estou ali na frente, essa responsabilidade é um diferencial. É um cuidado, né, com essa questão, com essas situações reversas, porque acontece no nosso dia a dia. Essa situação reversa também é importante quando se fala que muita coisa hoje é tratado via e-mail, né? É importante você pegar o telefone e ligar para a pessoa e conversar, né? Eu acho que essa conversa direta também com a pessoa, você acaba quebrando aquele gelo ou tirando a má impressão que possa ter acontecido ali no momento da estadia dentro do hotel. É verdade. A proximidade, né? O tom, né? O Pondé tem uma frase sobre política que é muito interessante. Ele fala: política é a habilidade de lidar com pessoas que você talvez não goste, talvez não gostaria nem que existisse, para resolver problemas que você nunca vai resolver em sua totalidade. Então, é no sentido de conviver. A gente precisa conviver, não é uma questão transacional, é uma questão até ética, porque a ética no sentido do amor é dar para o outro, né? Independente do valor da diária, independente de estar perguntando as horas, independente de tudo, né? Acho que a regra de convivência da sociedade está relacionada a isso, e a hotelaria é um ambiente onde, né, passa todo mundo, onde a gente está ali
naquele balcão ali para... A gente falou muito de um mundo cor-de-rosa, né? Onde tudo parece perfeito, mas realmente você tem aquelas pessoas indesejáveis, você tem pessoas mal educadas que vão tratar mal a equipe, né? E por incrível que pareça, parece que essas pessoas são as que vão ficar mais tempo, né? Sim. Nós que vamos ficar mais tempo. Então, esse jogo de cintura, ele é primordial para quem trabalha ali na linha de frente, e é isso que a nossa equipe, como o Mário falou, acho que se destaca mesmo. É um diferencial. Porque tem uma experiência com as situações mais adversas possíveis, né? Sim. Bacana. Excelente. Bom, então, estamos encerrando esta conversa. Em breve voltaremos com mais um tema interessante. Muito obrigado a todos. Nos sigam, por favor, no Instagram, @SambaGroupOficial. E até breve.